Ainda sobre o caso do Banco Master, influenciadores relatam proposta para questionar a liquidação do Banco Master por meio das redes sociais. Segundo os relatos, a oferta previa remuneração milionária para divulgar a narrativa de que o Banco Central teria agido de forma precipitada ao decretar a intervenção na instituição. Os influenciadores Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite afirmam ter recebido contatos para publicar vídeos questionando a decisão do BC. A proposta era reforçar um despacho do Tribunal de Contas da União que apontou indícios de pressa no processo de liquidação. A operação foi batizada de Projeto DV, em referência a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo os influenciadores, o trabalho exigia assinatura de acordo de confidencialidade e previa multa de até R$800 mil em caso de vazamento. Nenhum dos dois aceitou a proposta. Ambos afirmam que o objetivo era lançar dúvidas sobre a atuação do Banco Central e sugerir que haveria interesses políticos econômicos por trás da liquidação. Guta Pini. Olha, Dani, chamou muito a atenção quando começaram a surgir esses conteúdos na internet questionando a atuação do Banco Central e falando do TCU, porque é algo muito específico. Até nós que atuamos na área do direito, não é um assunto muito do nosso dia a dia, essa atuação do Tribunal de Contas da União. Então, a gente precisa parar, ler, voltar ali ao texto constitucional, entender exatamente como é que se dá essa atuação, a própria composição ali do tribunal. E aí nós vimos na internet pessoas bem alheias a esse assunto, ali falando, querendo passar com uma propriedade essa análise, como as coisas aconteceram, então causou alguma estranheza. E aí vem à tona essa revelação de que esses influenciadores aí teriam sido contratados por uma agência para fazer esse papel. E nos parece realmente muito crível que isso tenha acontecido, porque o roteiro desses vídeos é muito semelhante. Cada um tenta dar ali o seu tom para falar com a sua audiência daquela forma mais conhecida, mas o fio da meada é o mesmo, falando da precipitação dessa liquidação que aconteceu em menos de 24 horas, quando não foi essa a realidade dos fatos, né? Em setembro ali que foi negada essa negociação, essa venda do Banco Master ao BRB e a liquidação se deu em novembro. Um outro dado que chama a atenção é que o ministro relator desse caso no TCU, o ministro Jonathan de Jesus, a esposa dele é proprietária de um veículo de luxo, pelo menos era, quando esse veículo foi apreendido pela Polícia Federal naquela operação do INSS, e esse carro foi apreendido na garagem do filho do careca do INSS. Então, são esses fatos, esses dados que revelam que muita coisa precisa ser explicada. Porque, veja, né, essa agência de publicidade, no contrato com esses influenciadores, nesse contrato primeiro de confidencialidade, tratava, como você bem disse, de um projeto DV, as iniciais de Daniel Vorcaro, e isso não foi escondido para os influenciadores. Aqueles que vieram a público falar sobre esse contrato falaram que realmente era de Daniel Vorcaro. Então, vejam, eles não. Essa agência e esse esquema os seus operadores não tiveram nem alguma criatividade para tentar esconder o nome aí desse investigado, que é Daniel Vorcaro. Então, o nome do projeto é DV, as iniciais de Daniel Vorcaro. Isso me faz lembrar também desse esquema do INSS, em que as evidências apontam também para alguma participação do filho do presidente Lula, em que ele é nominado como filho do rapaz. Então, também mostra já a falta de criatividade para colocar os nomes aí nessas pessoas que eventualmente serão investigadas. Então, Dani, extremamente grave, porque é uma atuação que visa manipular a opinião pública em relação a um fato tão importante, a uma questão de tanto tamanho e relevância no nosso país, um esquema aí de fraudes na monta de 12 bilhões de reais, que levou à liquidação de um banco, mas muito mais do que envolver a manipulação da opinião pública, o fato de ter o Tribunal de Contas da União
envolvido nisso aí, é o que as evidências demonstram, porque esse conteúdo que foi produzido falava especificamente sobre o Tribunal de Contas da União, essa atuação do tribunal em relação ao Banco Central. Então, numa tentativa de deslegitimar, desacreditar o Banco Central e trazendo um protagonismo para o TCU. Então, mostra um alinhamento assim desse conteúdo, desses roteiros, algo gravíssimo. Isso precisa ser investigado. A oposição no Brasil hoje tem todos os elementos para fazer um excelente trabalho, para trazer a verdade, colocar luz sobre tudo isso e ter um projeto bem-sucedido no ano que vem, porque todos os fatos e os dados estão aí. É o esquema do INSS, que agora parece que desemboca também no TCU, essa contratação desses influenciadores por Daniel Vorcaro, através dessa agência de publicidade, para desacreditar uma operação seríssima feita pelo Banco Central. Então, a gente espera que, em algum momento, o Senado possa realmente instalar essa CPI ou CPMI e as investigações sejam feitas de forma muito séria e profunda, porque realmente os fatos são gravíssimos. O Marcelo Rocha Monteiro tem um acréscimo. O que me chama a atenção comparando aí essas situações desses influenciadores que receberam dinheiro, né, basicamente para fazer lobby a favor desse picareta, desse banqueiro picareta, né, e o escritório da família do senhor Alexandre de Moraes, que, ao que parece, também recebeu dinheiro não para efetivamente prestar serviços advocatícios, até porque o escritório atua em um dos 77 mil processos que o banco tem. Então, isso não foi para prestar serviços advocatícios, né? O que parece é que, mais uma vez, esse dinheiro, essa fortuna foi despejada para lobby, né? Para que fosse feito um lobby a favor do senhor Vorcaro e do seu banco, envolvido aí nesse mar de fraudes. Então, me parece que é um padrão de conduta. Seria interessante investigar mais a fundo o que é que está por trás da conduta desse ministro do Tribunal de Contas da União, que, ao que parece, também está agindo na defesa dos interesses do banqueiro picareta. Em entrevista ontem ao programa Oeste Sem Filtro, o vereador Rony Gabriel falou sobre essa proposta. Vamos ouvir. Uma agência de marketing, por assim dizer, né, entrou em contato comigo através do meu assessor, Nathan Ribeiro, enviando que gostaria de falar comigo por causa do meu alcance nas redes sociais, principalmente, né? Hoje eu tenho 1,7 milhões de seguidores apenas no Instagram, uma quantidade muito grande de views, e eles queriam trazer um projeto, mas para isso precisava assinar um acordo de confidencialidade, né? Na proposta eles diziam, são informações importantes, que é de interesse do Rony Gabriel, no sentido de que trata do sistema, trata do Centrão, e eles sabem que eu faço análises políticas, né? Essas análises acabam atingindo milhões de pessoas e assim por diante, e pediram para assinar um contrato de confidencialidade. Nesse contrato de confidencialidade, previu uma multa de R$800 mil, né? Um valor bastante considerável, assim. Enfim, o meu assessor entrou em contato comigo e disse, o que você acha? Falei, vamos ver o que eles têm para falar. Assina esse contrato, só um contrato de confidencialidade, né? Minha área de estudo, inclusive, sou formado em Direito e tal, meu outro assessor é advogado, tudo bem. Entraram em contato comigo, essa empresa, e durante as tratativas fomos conversando sobre os assuntos e... Olha que estão me ligando, só um minuto, perdão. Conversando sobre o assunto, eles abriram qual que era o interesse deles quanto à questão do contrato, o que nós deveríamos fazer, o que eles queriam de mim quando foram perguntados. Eles representavam os interesses do Daniel Vorcaro, né, o projeto DV, que se chama, né, do Banco Master, no sentido de que era para fazer vídeos descredibilizando, de certa forma, o Banco Central, no sentido de fazer parecer que a liquidação do Banco Master foi muito rápida, no sentido de parecer que aquilo foi feito de forma ilegal e que deveria ter uma investigação. Muito se baseava, inclusive, numa reportagem que reforçava um despacho do TCU na época, se eu não me engano, do jornal Metrópolis.
Posteriormente a isso, eu questionei sobre que eu teria que ter mais informações, porque no momento da conversa eles colocavam como se de fato o Daniel fosse uma vítima daquilo e que essa era a verdade que nós deveríamos reproduzir e replicar. A partir disso, eu falei para ele que gostaria de mais informações e pedi alguns modelos. Ele me mandou alguns modelos de alguns influenciadores, né, que fizeram, enfim, esse material para eles, e deixaram claro que tinham uma remuneração, um valor, né, disponível para esse tipo de conteúdo, e era um valor bem considerável, acima, inclusive, dessa cláusula de multa, né, essa cláusula rescisória. Falei para eles que eu teria que ter mais informações, enfim, comecei a dar uma enrolada ali para entender de fato do que se tratava. Foi quando eles falaram que, se necessário, inclusive, poderiam me levar até São Paulo para falar com as pessoas certas e tal, que iam me explicar tudo da forma que teria que ser sido feito. E eu falei, a gente entra em contato novamente. Deu mais ou menos uma hora. Vim para casa, pensei, conversei com meus familiares, falei que estava estranho isso e tal, uma situação diferente, porque até o momento ali, né, que a gente é pego de surpresa, a gente acredita que o contrato de marketing, quer fazer alguma coisa. Eu nunca fiz isso, não sou acostumado a fazer isso, eu faço análises políticas lá no meu perfil. Achei estranho e óbvio que fui estudar sobre o caso, mandei uma mensagem de recusa, disse não tenho interesse, né, não cheguei a pegar o material, não cheguei a nem sequer discutir valores com eles, apenas ficou claro que era um valor milionário, né, que gostariam de investir, enfim. E, a partir disso, eu fiz a recusa e ficou por isso mesmo. Aí a gente viu ali que alguns influenciadores fizeram esse tipo de material. Agora, eu dizer para vocês que esses influenciadores fizeram porque acreditam mesmo nisso ou porque foram pagos, aí é uma situação, né, que vai muito além daquilo que eu sei. Rony falou também sobre ter acompanhado o despacho do TCU e a similaridade das narrativas solicitadas e os argumentos que passaram a circular na internet, alegando que decidiu colocar isso a público. Foi exatamente por esse motivo que eu decidi matar no peito essa cláusula de confidencialidade e abrir isso a público. Foi exatamente por esse motivo que você citou. A época, né, que começou, que fez as tratativas, eu vi que já tinha alguns vídeos feitos um dia antes, já falava que o TCU tinha dado 72 horas para fazer uma inspeção, algo nesse sentido aí. Isso já havia. Mas quando o TCU toma aquela decisão, essa possibilidade até de anulação, né, em alguns momentos, embora a gente entenda que o TCU não tem esse poder, mas a gente está falando de Brasil, eu estou sendo muito sincero aqui com vocês, quando eu vi que existia uma possibilidade de acabar em pizza, que isso não pudesse ter uma investigação, e lembrando que o objeto, inclusive, da CPMI é esse. Se não tiver mais esse objeto, se não tiver mais a questão da liquidação do banco, não se tem acesso às informações, não se tem acesso às provas. E vendo essa possibilidade, vendo que isso poderia acontecer, foi exatamente por esse motivo, por ter tido essa impressão de que já havia uma questão coordenada no sentido de, primeiramente, dar uma notoriedade para parecer que aquilo fazia sentido, e, num segundo momento, essa decisão ter sido tomada, que, ao meu ver, isso é opinião e não uma afirmação, não foi nada técnica do TCU, e sim para beneficiar algumas pessoas.